Esse próximo convidado que a gente vai ter agora, eu não tenho a menor dúvida que também se trata de um dos maiores conhecedores da economia nacional, uma das pessoas que eu mais admiro aí nessa área, não só pelos conhecimentos, mas também pela postura, pela forma como se expressa, pela forma como coloca o seu conhecimento de maneira geral. O nome dele é Paulo Rabelo de Castro, graduado em Direito e Economia e PhD pela Universidade de Chicago. Ele é escritor, palestrante, consultor e professor. Economista, premiado, presidiu o IBGE e o BNDES. É fundador do Atlântico, que define como Instituto de Ação Cidadão. Coordenador do Movimento Brasil Eficiente, foi candidato a vice-presidente na chapa do senador Álvaro Dias, é autor do Mito do Governo Grátis, dentre outros sucessos editoriais. É fundador e sócio da RC Consultores, com expertise em consultoria de indicadores setoriais e macroeconômicos. Mas, mais do que tudo, é essa pessoa habilidosa, é essa pessoa generosa e que já deu contribuições muito especiais para o nosso país e certamente irá dar muito mais contribuições. Já agradeço aqui a presença do nosso João Kepler, que acabou de chegar ali. Seja bem-vindo também no Economia Agora. Aproveitando, meu caro Kepler, você chegou numa hora mais do que positiva, que você vai ter a oportunidade aí de aprender com uma das pessoas que realmente mais conhecem de economia do nosso país. Seja bem-vindo os dois. Meu caro Paulo Rabelo de Castro, a palavra é sua. A nossa ânsia é escutar um pouco sobre o que você está pensando do Brasil, como é que você está enxergando a economia do país, já sabendo que você vai estar aqui conosco hoje e amanhã também. Agradeço duplamente e peço para que você comece, então, falando um pouco sobre como é que você está enxergando, como é que é a visão do Brasil nesse momento tão turbulento, mas tem também boas expectativas, transformações tecnológicas, ou outras oportunidades. Eu queria que você começasse falando, então, como é que você enxerga o Brasil nesse momento. Muito bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Conexão Empresarial. É um prazer muito grande estar aqui esta noite, convivendo com vocês. É uma satisfação renovada, porque sou um habitué com muito gosto e honra dos eventos do Conexão. Mas deixo, Paulo César, um protesto aqui, já para começo de conversa, né? Porque estamos na era dos protestos. Essa reunião virtual não está valendo, não, porque você é conhecido por ser um dos maiores organizadores de excelentes eventos presenciais, seja em BH, seja em Tiradentes, em Araxá, em vários lugares aprazíveis de Minas. E eu não abro mão disso. Então, você trata no ano que vem, o mais rápido possível, fazer uma nova conexão empresarial presencial. E, de qualquer forma, temos que trabalhar. E temos que trabalhar para poder fazer, viu, Paulo? É isso aí. Mas, com essa nota bem-humorada, a gente tenta esquecer um pouco a motivação negativa, até certo ponto, desse ano, que dificilmente será lembrado com muito prazer, que é o ano de 2020, um ano marcado pela pandemia, e é com esse tema que nós começamos, mas com o olhar para o futuro. O tema geral do nosso encontro é economia. Agora, o que é que rola? Portanto, nós concluiremos, espero que seja dentro do nosso prazo e até, quem sabe, economizando uns minutinhos, uma avaliação de 2021. E na nossa intervenção de amanhã, faremos uma exposição um pouco mais do longo prazo, daquilo que abordaremos agora só com uma frase ou duas. O Brasil, meu caro Paulo César, que nós, com um pouco mais de idade do que a média daqueles que nos acompanham aqui,
nos oferece como experiência de vida brasileira, certamente nos coloca em posição de dizer: o Brasil ainda não está cumprindo todo o seu potencial e nem perto disso. Ainda que sejamos um país que dá nó em pingo d'água e que consegue, mesmo numa situação de intenso teste ácido, como foi e tem sido essa pandemia, ainda apresentar zonas, regiões, segmentos de intenso crescimento, ou pelo menos de moderado crescimento. Mas isso não é suficiente, porque a nossa ambição como brasileiros é surpreender o mundo. Surpreender o mundo exige, por outro lado, que a gente surpreenda os próprios brasileiros, que nós sejamos capazes de oferecer aquilo que, por exemplo, o segmento agropecuário hoje nos oferece, vamos dizer, de surpresa agradável. Uma surpresa que já é quase que repetitiva, de uma safra recorde para outra, mas que poderia ser também uma safra industrial recorde para outra, com um comportamento de aumento de produtividade geral da economia e, principalmente, aquilo que é a grande falha estrutural sobre a qual falaremos amanhã com mais detalhe, quando nos aprofundarmos nas travas da economia brasileira, aquilo que nos impede de cumprir esse potencial de surpresa positiva, e que é a falta de solidariedade do setor público brasileiro com as condições operacionais da economia brasileira. Eu acompanhei desde o início as apresentações, quero cumprimentar todos os que falaram antes, mas com especial ênfase ao meu querido amigo nosso, amigo comum, Salim Matar, quando ele falou dessa tremenda obesidade do Estado brasileiro. Não repetirei o tema, porque foi o tema dele, mas para registrar que esta é a grande trava que nos impede de atingir esse potencial. Não são os segmentos produtivos em si, mas eu diria, Salim, que é mais do que simplesmente obesidade, é uma falta de solidariedade. O setor público demonstrou muito pouca vontade de acompanhar os sacrifícios que foram enfrentados principalmente pelas micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Então, é um país que não demonstra solidariedade na hora do aperto de cintos e, portanto, como resultado final, ele gera uma tendência a esse estresse fiscal, que é a tônica da passagem de 2020 para 2021. Um crescimento muito rápido do endividamento interno brasileiro e que marcará, como nós veremos nos minutos seguintes, os principais desafios de 2021. Eu queria saber, no entanto, se a coordenação aí consegue projetar um primeiro slide que a RC Consultores, através da sua equipe de pesquisa, preparou especialmente para esse nosso evento. Eu não sei se isso é possível. Pode seguir. Então, ótimo. Nesse slide, eu quero mostrar, aliás, em primeira mão, porque é uma pesquisa recém-concluída pela RC, e que está sendo agora compartilhada através desse projeto de parceria que eu e o Gustavo estamos desenvolvendo entre Viver Brasil e a RC Consultores, com vista a termos uma consultoria econômica de acompanhamento do termômetro da economia brasileira no próximo ano, e disponibilizando isso para vocês que nos acompanham. Um aspecto importante é saber da saúde das empresas. Nós, através do Departamento de Pesquisa, que é dirigido pelo economista competente, Marcelo Caparós, preparamos o comportamento de balanço das empresas listadas no Ibovespa. Portanto, estamos falando das mais expressivas, se não as maiores, coincidentemente, as mais expressivas empresas brasileiras. Eu não sei se ainda vai se tornar disponível aí o gráfico, mas eu vou falando sobre ele como se ele tivesse aí projetado. Ele está projetado.
Está projetado? Então, só eu que não vejo? Não sei. Mas, de qualquer maneira, se está projetado e outros vêm, eu fico feliz. 2020, a epidemia na Ibovespa. Exatamente. A epidemia na Ibovespa é uma boa notícia, porque vocês vão observar aí uma espécie de nuvem de pontos. Isso. Cada ponto corresponde ao resultado de uma empresa. E para fazer a leitura desse gráfico, basta acompanhar que no eixo vertical, que está escrito lá, segundo, representa o resultado da empresa no segundo trimestre, abril a junho, portanto, deste ano, vis-à-vis o comportamento abril-junho do ano passado, para saber quanto variou o comportamento da receita líquida das empresas listadas no Ibovespa. E no eixo horizontal, o comportamento equivalente, mas do terceiro trimestre, portanto, recém-concluído, daí o fato do ineditismo dessa pesquisa, porque o 31 de outubro foi agora há poucos dias, estamos em novembro, e já temos o resultado dessas empresas listadas na comparação também do terceiro trimestre. O que é o Oceano Azul, que é aquele quadrante superior do lado direito de quem olha o gráfico? Oceano Azul significa dizer as empresas todos os pontos que estão naquele quadrante em que não houve redução da receita líquida em relação no trimestre do impacto da pandemia, e no terceiro trimestre houve uma repetição de bons resultados. E são excelentes resultados. O segundo quadrante, que, no entanto, está escrito... Eu, por acaso, estou vendo aqui que eu, por acaso, escrevi quadrante 2 para esse Oceano Azul, então vamos seguir como está no gráfico. No quadrante 3 está o que seria mais comum, que é o impacto, portanto, uma redução da receita líquida no segundo trimestre, com o aumento da receita já, portanto, de recuperação no trimestre recém-concluído. É mais um conjunto grande de empresas. O chamado Oceano Vermelho, que é o quadrante 4, que está embaixo à esquerda, é aquele em que apresenta empresas, e não por acaso as principais empresas listadas na área da aviação comercial brasileira estão nesse quadrante, com resultados negativos, de variação negativa, tanto no segundo quanto no terceiro trimestre. Muito escassos são os resultados, e não podia ser de outro jeito, do primeiro quadrante, aquele que está lá à esquerda em cima, que é a empresa que até foi bem no segundo trimestre, mas depois involuiu no terceiro. O que é que esse gráfico nos mostra? Nos mostra que o hemisfério do direito, que é o hemisfério azul, aquele onde as empresas nem sofreram com a crise, ou se sofreram no trimestre do impacto, que foi o segundo, melhoraram no último trimestre, que é o trimestre número 3, constitui 48 empresas num conjunto de 72. E qual é a boa notícia para 2021? As principais empresas brasileiras, do ponto de vista da sua negociabilidade em bolsa, é um bom indicador, elas estão muito bem, obrigado. Elas conseguiram fazer uma reciclagem positiva. Isso, obviamente, repito, não se aplica àquelas que estão naquele quadrante difícil e que são empresas justamente, notoriamente, do setor da aviação civil, do setor de shopping centers e mais alguns segmentos muito, vamos dizer, reconhecidos como sendo segmentos problemáticos. O que significa de positivo isso para 2021? As empresas brasileiras de grande porte estão preparadas para dar uma resposta positiva em 2021. Com isso, eu já encaminho o nosso debate para a ideia de que, se 2021 contasse só com o potencial do setor produtivo brasileiro, que o presidente do Instituto Atlântico, o economista Rafael Vicchiati, grande empresário brasileiro, também chama de
setor voluntário, porque é aquele que voluntariamente responde aos incentivos naturais do mercado e às regulamentações institucionais para fazer o país crescer, se nós dependêssemos de quem trabalha, levanta cedo, produz e está disposto a correr riscos, inclusive os riscos sendo colaborador de uma empresa, o nosso potencial estaria muito mais próximo de crescer em 2021 de 6% a 8%, Gustavo. Mas não é isso que está nas primeiras abordagens vamos dizer, do painel Focus do Banco Central para 2021, que fala num crescimento na faixa de 3% a 4%. E, portanto, nós temos que buscar quais são os fatores que estão eventualmente trabalhando para retrair esse potencial de 2021. Antes disso, eu queria passar para o segundo slide, onde eu, através dessa pesquisa inédita da RC, apresentamos, e esse dado é impactante, até mandei reverificar de tão impactante, que é o caixa e as demais disponibilidades imediatas desse grupo de 72 empresas, que já não era, Paulo César, pequeno. Se você disser que 350 bilhões de caixa é pouco, eu vou ficar muito espantado. Mas mais espantado ainda saber que essa disponibilidade de caixa simplesmente dobrou para 700 bilhões. Ou seja, nós temos aí uma disponibilidade extraordinária, o que significa, antes de mais nada, a possibilidade, se essas empresas tiverem a motivação correta, e essa motivação é a rentabilidade de projetos que estejam à frente, e uma segurança de que existe um bom timoneiro na economia e na política para além de 20 e 21, ou seja, os investimentos são sempre olhando um horizonte de, no mínimo, 5 a 10 anos, uma boa parte desses 700 bilhões vão se converter em investimentos. No momento, eles estão servindo como um colchão de liquidez e de segurança para as grandes empresas brasileiras. O mesmo não acontece, e eu já vou introduzindo a polemização do processo brasileiro, com as micro, pequenas e médias empresas. Não obstante os esforços do meu amigo Carlos Média, grande mineiro, aqui está à frente do Sebrae, e de alguns outros que pelejaram para aumentar de modo mais significativo o apoio à pequena e à média empresa brasileira, a grande verdade é que se a gente pega até o terceiro trimestre, como acabamos de confirmar nos dados até setembro do Banco Central, os recursos direcionados para as pessoas jurídicas pelas empresas, portanto, financeiras do governo, apresenta uma queda de 3% nominal. Em outras palavras, todo o avanço de crédito foi feito pelo setor bancário privado e de forma muito segmentada. Muito segmentada porque, basicamente, correspondeu à alocação da liberação do compulsório para a rolagem e ampliação do crédito das mesmas empresas. Claro que, nesse universo de milhões de empresas, uma ou outra, e a gente conhece certamente algumas, que não tinham pegado dinheiro e que, na crise, conseguiram pegar. Mas o mais comum é que as empresas que já tinham a ficha no banco conseguiram essa rolagem, e essa é a razão pela qual, surpreendentemente, a taxa de inadimplência em plena pandemia cai no sistema bancário como um todo. Isso não faria sentido nenhum, a não ser que houvesse, como houve de fato, uma rolagem generalizada daqueles que já tinham crédito. Portanto, ampliou-se a segmentação entre como se diz em inglês, os haves e os have-nots, entre aqueles que tinham e aqueles que continuaram sem ter o crédito. Esta é uma grande restrição para o desenvolvimento do próximo ano. E, com isso, passamos para o terceiro gráfico conclusivo, em que a gente coloca um termômetro de 2021, apresentando a média do crescimento,
projetado pela RC em 3,1%, com, de um lado, à direita, o que poderia ser o nosso Oceano Azul, ou seja, se nós dependêssemos apenas dos fatores de impulsão do crescimento em 2021, e nomeadamente, como eu já mencionei, o vigor da economia agrícola e pecuária brasileiras, a impulsão natural positiva que existe na produção industrial, principalmente por causa da maior competitividade, leia-se, uma relação entre o câmbio mais favorável para a indústria e os salários que, de certa forma, ficaram ou contidos ou até em queda, portanto, aumentando a rentabilidade potencial de todo o setor industrial brasileiro, isso também é positivo. A construção civil, embalada pela menor taxa de juros da história brasileira, isso é absolutamente crucial, positivo, importante, fundamental para manter a demanda por imóveis novos e, obviamente, aquecendo também o mercado de imóveis usados, restando, portanto, apenas a ideia de que o consumo privado teria que ser mantido no próximo ano como um fator de impulsão através de recursos que ainda o governo não conseguiu encontrar no seu restritivo orçamento para manter, pelo menos no nível de R$ 250 mês, o apoio para aqueles 6 a 7 milhões de brasileiros que ainda não terão encontrado emprego e posição de trabalho ao longo do próximo ano. Eu digo isso porque a pancada no mercado de trabalho foi brutal. Nós tivemos uma redução, no primeiro momento, da ordem de 12,5 milhões de postos de trabalho destruídos. Isso parece até um número inverossímil, difícil de acreditar, mas foi o que aconteceu. E aí me perguntarão, mas o consumo, pelo contrário, até está bastante favorável em todos esses segmentos ligados a materiais de construção, a supermercados e assim por diante. Como é que justifica-se? É que, embora a renda paga pelas empresas por trabalho produzido tenha caído mais de 350 bilhões, Paulo César, houve uma reposição de mais do que isso nesse programa emergencial. A gente poderia dizer, mas sem tom de crítica, que o governo até errou na mão por exagero, porque no mês de agosto, segundo os nossos cálculos da RC, a relação entre a renda perdida voluntariamente e a renda reposta alcançava um positivo, não um negativo, da ordem de 108 bilhões de reais em agosto. E agora ele vai diminuindo esse positivo na direção do zero. E o grande desafio de 2021, vamos começar a comentar 2021 para concluir, é que no orçamento federal não há a menor chance de que esse positivo possa se manter. Em outras palavras, a menos que o mercado privado de trabalho avance, recompondo pelo menos 6 milhões de postos de trabalho, e para isso era preciso que a economia como um todo viesse a crescer mais de 4%, a nossa projeção não alcança isso, nós vamos ficar na dependência do governo encontrar recursos para bancar aí cerca de 70 bilhões de um orçamento anual de proteção social, que é um grande desafio que o Congresso Nacional ainda não enfrentou, apesar de nós termos aí nos minutos finais para aprovação do orçamento 2021. E aí, com isso, eu lembro os fatores de retração que estão aí, e eu já estou falando sobre eles. Uma restrição fiscal muito grande, por quê? Porque o governo federal, e nisso vamos nos deter mais amanhã, falar sobre a falta de solidariedade do setor público brasileiro. Houve exemplos positivos no campo estadual e também entre as administrações municipais, portanto, temos que ter bastante cuidado quando fazemos essa crítica generalizada num país vasto e continental como o Brasil.
essa crítica se aplica fundamentalmente à gestão do orçamento público federal. Por quê? Porque não houve absolutamente corte algum, não houve sacrifício nenhum, praticamente de rubrica alguma. E quando se pensa que esse 1 trilhão, o número é enorme, de déficit primário que vai ser realizado neste ano de 2020, ele tem uma parte minoritária relativa diretamente aos gastos médicos, preventivos ou terapêuticos com a Covid, propriamente dita, ou com a reposição de um adicional de insalubridade ou periculosidade para os heróicos profissionais da saúde, aqui um homenageio, é um absurdo que a gente esteja fazendo um déficit tão obscenamente grande, sem nenhum sacrifício do setor público, lembrando e parafraseando as preocupações de Salim Matar, quando nós deveríamos ter acomodado uma parte, sim, desse aumento da proteção social emergencial com o sacrifício dos grandes salários, das grandes contas de despesa, e nada disso aconteceu. O orçamento de guerra foi um orçamento de festa, foi um orçamento de festa no céu. E isso não pode ser reproduzido para 2021. E por quê? A resposta é muito simples. A festa acabou, a dívida interna, que ainda estava sob relativo controle, vai subir, está subindo mais de 20 pontos percentuais até o final do ano, encostando em 100% do PIB. Tem muita gente, e eu acho uma irresponsabilidade, vamos tratar disso amanhã, muito economista que ainda apresenta a capacidade de dizer que tem um diploma de economia, que diz que não é tão importante o país atingir 100% do PIB, porque vários países em guerra também tiveram, ocasionalmente, mais de 100% do PIB de relação entre a dívida e o seu produto interno bruto. Sim, mas estavam em guerra, agiam com o sacrifício da população e do próprio setor público, e era um esforço momentâneo para sustentar os gastos bélicos. E depois, os que perderam a guerra, se a gente lembrar as últimas, tiveram planos muito generosos, principalmente por parte dos Estados Unidos, como foi o Plano Marshall na Europa, como foi o plano do MacArthur no Japão, e que sustentaram essa recuperação. Nós não vamos ter plano algum de ninguém. E com a política externa que nós temos fabricado de animosidade geral, e isso não vai nenhuma crítica também ao governo federal, mas é um fato, nós estamos comprando briga para tudo quanto é lado, nós só podemos contar mesmo com os nossos recursos. Portanto, a nossa situação é uma guerra muito peculiar, é uma guerra que nós travamos conosco mesmo, com o nosso próprio egoísmo, com a nossa própria incapacidade de organizar, planejar e fazer brilhar a economia brasileira, que teria tudo para sair dessa crise com galhardia. Aliás, usar até a pandemia para fazer todos os avanços, por exemplo, na digitalização da educação para a massa da população jovem do país, muito pouco ou nada, quase nada foi feito nessa direção, para abrir frentes de trabalho, não frentes de ócio, mas frentes de trabalho, a fim de pagar essa proteção com alguma forma de contrapartida. Enfim, estabelecer uma economia de incentivos, que é o princípio liberal básico, e apesar de nós termos liberais no governo, nós não utilizamos a famosa lei dos incentivos, que fazem com que as pessoas reajam favoravelmente a estímulos positivos e reajam inibindo-se contra estímulos negativos. Portanto, nós estamos diante de muitos estímulos negativos, principalmente vindo do governo, que está prejudicando hoje o equilíbrio fiscal, o equilíbrio financeiro do país, o equilíbrio de confiança, e é isso que come PIB de 2021. Com isso, eu concluo para dizer, com o aumento quase que inevitável da taxa de juros, que infelizmente vai ter que sair assim que terminar, domingo que vem,
essa eleição. Não digo que o Banco Central esteja fazendo uma administração política da taxa de juros, mas é inevitável concluir que o Banco Central já está careca de saber que, com um índice de preço ao produtor passando de 20% na maior parte dos segmentos econômicos, é impossível que não haja um repasse intenso, inflacionário, em 2021, e que, portanto, a resposta inevitável do Banco Central vai ter que se recompor a Selic na direção de, no mínimo, 4% ao ano. E, como a taxa hoje é de 2%, é muito baixa, a gente tinha tudo para comemorar, nós vamos ter que enfrentar uma duplicação do nível nominal da taxa, já será um impacto, e também eu antevejo custos de energia em ascensão por conta da bagunça com que é regido o sistema energético brasileiro. Aliás, a crise comprada e criada por falta de redundância de equipamento no Amapá, uma vergonha brasileira, é mais um capítulo da completa e absoluta incúria com que o setor público, às vezes, administra os seus objetivos. Não temos plano, não temos objetivos firmes, não concluímos reformas de modo objetivo, e essa é a única razão pela qual o ano de 2021 não será um ano como acontecerá muito provavelmente em outros países, Índia, China, em alguns outros países emergentes. O Brasil tem que ter uma reflexão, Gustavo e Paulo César, muito séria sobre o que quer fazer com o seu futuro. É esse o papel da política. Por isso, até me envolvi de modo bissexto na política, na tentativa de levar um pouco a voz não diria da racionalidade, mas a voz do sonho racional, do sonho entusiasmado, para mostrar do que o Brasil é capaz e, dentro do Brasil, mostrar, por exemplo, um grande Estado brasileiro como Minas Gerais, do que Minas Gerais é capaz. Mas o pequeno sacrifício é o sacrifício de colocar a máquina para funcionar eficientemente. Por isso, é preciso que pessoas se envolvam na política. O que nós vimos, no entanto, foi o fracasso dos melhores, tendo em vista a absoluta falta de campo para jogar o jogo que precisa ser jogado. Nós entramos com vários Pelés e vários Maradonas em campo, e, ao fim de 2 anos, vários dos melhores do time já foram desescalados. É preciso, no entanto, que a gente não esmoreça, que a gente volte a tentar, que a gente acredite no Brasil. Muito obrigado e estou à disposição para alguns comentários finais. Maradona cansou tanto que até morreu, né, doutor Paulo? É isso aí, mas ele, se Deus quiser, está num bom lugar. Olha só, nós vamos ter a sua presença aqui, nós vamos aproveitar dela mais ainda amanhã, mas eu vou te fazer uma pergunta só do que você colocou aí, e aí eu encerro com uma participação do João, caso ele queira. Mas o senhor colocou, você colocou aí que nessa situação aí de pandemia, de plano emergencial, muita gente ficou sem emprego, ficou sem recurso, ficou sem ter o que fazer, e, obviamente, o governo agiu criando uma alternativa para isso, que foram esses R$600 de auxílio emergencial e depois os 300. Eu queria entender o que você falou aí. Pelo que eu entendi, existia um fluxo financeiro ali entre essas pessoas, entre essa parcela da população. Quando houve a pandemia, esse fluxo cessou, o governo foi e injetou. Pelo que eu entendi, neste fluxo aí de injeção, o governo criou um saldo positivo, ou seja, além do que era previsto, se aquelas pessoas estivessem empregadas, de 108 bilhões de reais. É isso mesmo? Isso. É isso mesmo. É e estranho, aí é essa não é? dificuldade que você vê para esse recurso aparecer em 2021. Porque, na realidade, nós criamos uma situação, embora artificial, momentaneamente tão positiva,
que nós tivemos falta de produtos, por exemplo, nas lojas de material de construção. Eu mesmo, por acaso, andava fazendo umas reforminhas em casa, até porque a gente fica mais em casa e faz isso, e talvez por causa disso o consumo formiguinha tenha aumentado muito, e deu falta de insumos, que ainda continua relativamente generalizada em vários segmentos, com aumentos expressivos de custo. Ou seja, o governo, na sua generosidade, fez bem em apontar para R$600 por pessoa e fazer como eu, inclusive, propugnei ainda em março, quando tive a oportunidade de ir a Brasília apresentar ao general Braga Neto um plano mais amplo de retomada da economia. Constava essa distribuição ampla e disseminada, que eu chamava até distribuição por helicóptero, sem fazer muita pergunta, por 3 meses. Quando passamos para a segunda, primeiro ampliamos a fase 1, né, para 5 prestações, e introduzimos já uma fase 2, ainda com quantos? Mais de 65 milhões de beneficiários, aí nós estamos já errando na mão. Se você pensar bem, 65 milhões de beneficiários diretos, os números chegam a 67 milhões, se isso fosse um por família, nós teríamos praticamente já 3 vezes 7, 21, praticamente a população brasileira toda. Sobrou pouca gente que não deu essa abocanhada nos 600 milhões. Parabéns para quem conseguiu, mas o que eu conheço de colaboradores meus pessoais, que por acaso chegaram, prestadores de serviço, literalmente todos com 600 a 1.200 a 1.800 por família. E eram pessoas longe de estarem despojadas de uma condição de trabalho. Portanto, essa disseminação, eu diria indiscriminada, foi em detrimento do quê? De um recurso que deveria ter ido para micro, pequena e média empresas manter os empregos, Gustavo. Nota bem aí a teoria dos incentivos econômicos deixando de funcionar. Nós não financiamos o pequeno empresário que fechou o seu restaurante, que fechou a sua boutique, que fechou a sua casa de moda, que fechou o seu salão de cabeleireiro, né, e despejou 12 milhões de empregados entre formais e informais na ociosidade, e o governo, como se fosse um grande mecenas, bancou o ócio generalizado. Isso não é uma economia que gera PIB? Você concorda comigo? O que gera PIB é a empresa tomando recursos de um BNDES, que, no caso, infelizmente, não compareceu, com capital de giro. Nós poderíamos ter, em vez de 12 milhões de afastamentos, 6 milhões de afastamentos. Já teríamos economizado 6 milhões de desempregamentos. E estaríamos mais preparados para retomar o que é a economia produtiva. Nós não chegamos a falar desse segundo surto, eu espero que ele não venha, e se ele vier, eu espero que ele seja administrado de forma mais eficiente, porque os infectologistas, os que estão mais avançados no processo de análise da Covid, já perceberam que há também uma espécie de discriminação social. O povo santo de Deus que pega o trem, que pega o ônibus, que pega a condução lotada e que mora em comunidades que são naturalmente aglomeradas, nunca conseguiram fazer a tal do distanciamento social. O distanciamento social é para mim, para você, para os nossos familiares, ou as pessoas que estão nos ouvindo nessa live, não para o povo santo de Deus. Essa turma já está muito mais exposta ao vírus e, felizmente, isso aconteceu de uma forma relativamente natural. Então, temos que, nesse segundo repique, se ele houver, tratar de não trancar a economia brasileira mais uma vez. Isso tem até uma dose de razão, embora sempre muito mal explicado ao presidente Jair Bolsonaro. Está claríssimo, meu caro Paulo. Eu queria, novamente, obviamente, te agradecer, como sempre. Foi mais do que precioso escutar aqui a sua exposição. Nós tivemos aí, anterior
a sua fala o ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que também deu... Sim, que fez também uma exposição muito interessante. Sim, e pelo que eu estou escutando aqui, graças a Deus, querendo ou não, as expectativas para frente são bem melhores do que esse 2020 tenebroso que a gente está passando. Eu queria, então, te agradecer aqui. Nós vamos escutar, na sequência agora, vamos falar sobre um dos temas que você abordou aí, que foi o agronegócio, a importância dele. Vamos falar com o superintendente do Senar, em Minas Gerais, que é o Cristiano Nassif. Vamos poder entender o que se passou aí na visão da FAENC, que é a maior instituição desse setor no Brasil, sediada aqui em Minas Gerais. Meu caro Paulo, muito obrigado. Amanhã a gente te aguarda aqui, vamos ter mais 5 horas, mais uma programação muito legal. João Kepler, você continua aí, que eu já vou começar a te pegar aqui agora, logo na hora que o Paulo sair, antes do Cristiano, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o nosso Economia Agora. Meu caro Paulo, obrigado pela presença aqui. Boa noite a todas e a todos. Uma boa noite, Gustavo, Paulo César e todos que nos acompanham, e ao João também. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Bem, então a gente continua no nosso Economia Agora. Tivemos aí já 4 módulos desde as 17h10, começando com o Salim Matar. Depois dele tivemos a Patrícia Ellen e o Sérgio Guzmão, Henrique Meirelles, secretário atual de Fazenda de São Paulo, o maior estado brasileiro, e agora escutando o economista Paulo Rabelo de Castro, que é esse craque que realmente tem um conhecimento sobre o nosso país e sobre as atividades dele muito grande.